Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos. Fazer esse vídeo, com o intuito de encorajar os irmãos a desfrutarem da palavra e desenvolverem o ministério da palavra, porque o povo de Deus precisa de ministros da nova aliança, ministros não da letra, mas do Espírito. E nós temos o alimento diário. Essa semana traz uma mensagem muito boa, que é a Igreja dos Primogênitos, e a mensagem é como Deus prepara os seus ministros. Essa é a terceira mensagem da conferência que nós tivemos lá em Sumaré, e ela é uma mensagem assim, impactante, cheia de testemunhos, muita misericórdia de Deus para conosco ali, e mudou a direção da conferência essa mensagem. O irmão traz uma palavra muito prática, muito verdadeira, muito próxima de nós, e que me fez desfrutar muito lá na conferência. E essa semana aqui eu queria desfrutar com os irmãos. Não vou ler o alimento diário, quero fazer um vídeo bem curto, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Depois, se os irmãos puderem compartilhar, falar também do que ganharam na mensagem, é importante. Eu estou fazendo o vídeo porque os irmãos nos encorajam a fazer o vídeo. Agora nós estamos numa época de pandemia, não podemos estar juntos, mas o vídeo, ele chega com a palavra falada, e tenho que fazer o vídeo, eu também sou professor e a gente também vai dar aula pela internet, e também tem que fazer vídeo e tem que aprender, a gente tem que entrar nessa nova era aí do vídeo e impactar as pessoas com a palavra, com o vídeo, e desfrutar. No WhatsApp nós estamos desfrutando, a gente viu que quão rico é esse instrumento bem usado, As irmãs estão orando ali com muito encargo. Tivemos a leitura do livro, os compartilhares, as orações, tem ajudado os irmãos, O irmão Júlio está participando, muito encorajador. O Gilson bem longe, que não deu para ele participar, mas não importa a distância, a gente pode participar. Isso é muito rico. Mas o meu intuito hoje é encorajar os irmãos nessa reunião ministerial. Mais tarde, às 8 horas, nós vamos ter a reunião a palavra do irmão Esdra, mas agora, um pouquinho, uma horinha antes, a gente vai desfrutar dessa palavra do alimento diário que o Senhor tem nos dado aqui. Então eu vou falar da mensagem 3, e é importante que os irmãos também queiram também elaborar e desenvolver o ministério da palavra, para abençoar a igreja de Itapecerica. Logo a gente vai ter um local, a gente pensa em alugar um local no centro, e tem que ter pessoas, irmãos que sejam mestres, pastores, para apacentar, para cuidar das pessoas lá, com palavra de amor, cheia de perseverança, cheia de paz, cheia de fé. Então vamos lá. Então essa semana foi como Deus prepara os seus ministros. Então o irmão, ele traz essa mensagem lá na conferência com muito testemunho, e ele começa falando a respeito de como o Senhor prepara os ministros. Ele dá o testemunho dele, que ele tinha preparado uma mensagem cheia de itens, assim, uma mensagem muito metódica, com muitos princípios, e que seria um bom aperfeiçoamento para um grupo pequeno de pessoas, mas não para uma conferência com 5.000, 7.000 pessoas, que talvez as pessoas ouviriam, achariam enfadonho e pegariam como doutrina. Então ele orou, Senhor, e aquela noite foi muito difícil. Ele falou que o Senhor queria falar, e aí 3 horas da manhã ele levanta, e o Senhor fala ao coração dele o que ele devia falar, que não era tudo aquilo, aquelas coisas de doutrina, aquele padrão de aperfeiçoamento, mas era uma palavra de amor. Então o irmão abre o coração para nós nessa mensagem, ele fala dos testemunhos dele, e da simplicidade que nós devemos a ele, Então eu vou ler os versículos para os irmãos, porque o tempo está correndo. Então 2 Coríntios 1, 8 e 9. Então
fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E terceiro capítulo, 5, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Então, o irmão começa a falar da tribulação na segunda-feira, porque justamente é como o Senhor nos aperfeiçoa através da tribulação. Então, fala, não ignoreis a natureza da tribulação. Então, a gente passa por situações, estamos na pandemia aí, e tem pessoas que se desesperam da própria vida mesmo, diante de tal situação, e muitas pessoas estão morrendo. E nós vemos noticiários, notícia todos os dias, e não devemos nos desesperar, mas ter fé no Senhor, né, e avançar. Então, essa tribulação, ele fala aqui, o Senhor, que ele na verdade começa falando do Deus triuno, né? Então, vou começar pela segunda-feira aqui, do Deus triuno. Ele fala que Deus não estava sozinho, né, no universo, mas ele estavam juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num relacionamento maravilhoso. E ele faz do homem, convida o homem para esse relacionamento, né? Olha que maravilhoso poder sentar à mesa com o Senhor e participar desse relacionamento. O Senhor, então, ele nos chama para dentro dele, diferente dos anjos que foram criados e estão ao redor do Senhor. O Senhor não preparou eles para eles serem preenchidos com Deus, como nós somos hoje através da palavra. Então, ele fala da criação do homem nessa mensagem, que o homem foi criado através do barro, e ali ainda não tinha vida. Só passou a ter vida quando o Senhor soprou dentro do homem. Quando ele soprou, ele criou o espírito humano, e esse espírito humano é um recipiente para conter Deus. E o homem passou a ser alma vivente. E essa alma vivente passou a ter emoção, vontade própria, né? O homem também se torna independente de Deus. E ele traz a figura de Adão e Eva ali na mensagem, e com o relacionamento que eles tinham com Deus, de simplicidade, eles não tinham crítica, julgamento, eles estavam no jardim do Éden nus, e isso não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento que Eva deu ouvidos à serpente, e quando ela deu ouvidos, ela foi lutar contra a serpente, e a serpente deixou ela confusa, e ela passou a duvidar da palavra de Deus. E a serpente afirmou que ela não morreria se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela comeu, e a morte entrou no homem, e todos os homens a partir daí pecaram, né? Mas graças ao Senhor, que o Senhor Jesus veio como o primeiro homem espiritual, e nós também agora somos também homens espirituais. Não estamos mais em Adão, mas estamos em Cristo. Mas o Pedro fala da experiência de Adão e Eva ali, que como eles iam diante de Deus todos os dias, eles iam sem reserva. Então, do jeito que eles estavam, depois que eles pecaram, Deus apareceu no jardim do Éden e perguntou: onde está Adão? E Adão teve medo e se escondeu. E ele apareceu, fez folhas de figueira. Aquilo é autojustificação. Então, quando nós vamos diante de Deus, temos que ir sem reservas. Não podemos ir se autojustificando, que foi por causa disso. Não, vamos
entregar tudo na mão do Senhor, confessar nossos pecados para Deus, nossos erros, nossas falhas, e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, deixar o Senhor nos falar, porque o Senhor tem nos falado, graças ao Senhor. E ele fala também, juntamente com essa justificação, nosso relacionamento com Deus tem que ser simples. No 2 Coríntios 1:12 ele fala: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então ele fala dessa palavra santidade e sinceridade, e essa palavra sinceridade tem a raiz na palavra simplicidade. Então, para com Deus nós devemos ter santidade e simplicidade, não ficar razoando, discutindo se isso é certo, se isso é errado, porque isso tudo provém do conhecimento, provém da alma. Então, o viver coletivo ali que os apóstolos tiveram junto com Jesus, eles seguiam o Senhor, e o Senhor dava os comandos, e eles não questionavam: ô Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Né? O Senhor fala: vai lá orar com os irmãos, e eles iam, porque se questionar, né, você perde a direção do Senhor. O Senhor, ele fala conosco. Então, nós temos que ser simples com Deus. Deus, ele precisa dessa simplicidade de nós. A nossa autojustificação, nossos razoamentos não ajudam em nada, só escondem, na verdade, os nossos pecados, né? Tentam esconder os nossos pecados e as nossas falhas. Temos que entregar tudo na mão de Deus. Ó Senhor Jesus! Então essa palavra aqui, ela vem para nos encorajar, nos fortalecer e crer que o Senhor está conosco, né? O Senhor nos escolheu e nos fortaleceu para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, o que testifica se Deus está conosco não são as experiências boas ou ruins, né? Se as coisas estão dando certo, Deus está comigo. E se estão dando errado, Deus me abandonou no meio do caminho aqui. Então, se nós fizermos dessa maneira, nós perderemos a oportunidade de ver o milagre do Senhor. Como Paulo e Silas, né? Eu toco muito naquela experiência de Paulo e Silas, que eles foram encarcerados, e eles foram encarcerados, podiam ficar ali reclamando: ô Senhor, nós fomos presos, então, porque o Senhor não estava conosco, nós fomos presos porque nós não ouvimos o Senhor, nós estávamos fora da tua direção. Não, de maneira alguma. Eles louvaram e cantaram o Senhor até que as celas se quebraram, deu um terremoto e eles puderam sair daquelas celas ali, e deu início à igreja ali também. Então, hoje, se você passa por tribulação, não significa que Deus não está com você. Deus está com você. É pela fé, não é pelas experiências ruins nem boas que prova que Deus está conosco. Deus está conosco porque a palavra dele diz que ele vai estar conosco até o final dos séculos dos séculos. Então, somos ministros da nova aliança e temos que ter intrepidez para falar da palavra do Senhor. Aqui em 2 Coríntios ainda, para terminar, capítulo 2, versículo 17, fala assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então nós falamos com sinceridade do que temos visto e ouvido, de coração para com Deus. Não estamos falando ou vendendo uma palavra, nós estamos falando o que o Senhor tem nos falado. E se isso é verdade para nós não temos que ter medo de falar, porque é o que Deus tem colocado no nosso coração, é o encargo que Deus tem nos dado. Mais para frente fala da excelência do ministério da nova aliança, que nós não precisamos de recomendações, de cartas, recomendação do pastor tal, que me recomendou, ou pediu uma recomendação para ir em algum lugar. Não,
Nós somos cartas vivas, aqui fala, no capítulo 3 de 2 Coríntios. Somos cartas vivas. E essa carta não foi escrita com tinta, foi escrita com o Espírito. E não foi escrita em pedras, foi escrita em nossos corações. Então, somos uma carta viva do Senhor, somos testemunho do Senhor, e onde nós estivermos, somos a fragrância de Cristo, somos o bom perfume do Senhor. Então, o Senhor te abençoe, que você tenha encorajamento de desenvolver o ministério da palavra, que o Senhor te guarde nessa pandemia, que possamos desfrutar ainda mais nesse aplicativo do WhatsApp. E não vamos parar, irmãos, vamos desfrutar, vamos cuidar um dos outros. É importante a gente ter essa reunião da palavra, porque ela edifica as pessoas, e as pessoas precisam de uma palavra, precisam de um consolo. Senhor Jesus, amém? Fica na paz, Deus te abençoe. E aí, irmãos, compartilhe embaixo aí, quem estiver assistindo, compartilhe o que você ganhou do alimento diário, compartilhe em áudio, escrito, em vídeo. E às 8 horas tem a reunião, a palavra do irmão Esdra no Instituto Vida para Todos. Vamos depois acompanhar também, tá? E eu encorajo os irmãos amanhã a partir o pão em casa e depois ouvir a palavra do irmão Pedro. Partir o pão junto com a sua família, no seu lar, é uma experiência maravilhosa. Praticar a palavra que o Senhor nos falou. Vamos fazer isso até que o Senhor venha, em memória dele. O pão, prepara o suco de uva ali e desfruta com a sua família do Cordeiro. Jesus é o nosso Senhor. Deus abençoe e vamos desfrutar. Amém. Senhor Jesus.